Olá, meus queridos, gente amada, sejam bem-vindos a este canal. Sou Dígia Carvalho e, como sempre, estamos aqui para a gente refletir um pouco sobre os ensinamentos da Palavra de Deus. E você que está chegando agora, se você ainda não é inscrito, já pode aproveitar este momento, onde está escrito aí embaixo do vídeo, inscreva-se. É só clicar em cima, depois tem um sininho do lado e você ativa esse sininho e você vai receber toda vez que eu postar um vídeo novo, o YouTube já vai te avisar dessa nova postagem. E eu te incentivo a compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Tem muita gente sofrendo, muita gente precisando do alento da palavra do Senhor, da esperança que essa palavra traz. E você pode ser um parceiro nosso, levando essa mensagem de salvação a outras pessoas também. E uma pessoa, pensa, gente, uma pessoa quando ouvir uma mensagem que possa mudar a sua mentalidade, mudar o seu posicionamento, mudar a sua vida, a sua casa. Quando você também compartilhar esse vídeo, você vai estar sendo essa pessoa que vai levar a mensagem de Jesus Cristo até outras pessoas. A semana passada eu não gravei porque eu fiquei doente, peguei dengue. Hoje tem 8 dias que eu fiquei dengosa e não é fácil não. Muita febre, né? Quem teve aí já sabe. Mas louvado seja Deus, porque com uma semana, né? Graças a Deus, eu tô aqui de volta. Já tô assim, com a garganta ainda um pouco debilitada, porque parece que houve um desequilíbrio no corpo todo, sei lá, né? Ainda tô aqui me recuperando da voz. Mas eu tô muito feliz. Vou contar uma coisinha rápida para vocês. Ontem mesmo eu dei uma passada no mercado, aí peguei um Uber para vir para casa e era uma motorista e a gente estava conversando e ela falou assim, nossa, né, tanta gente com dengue. Eu falei, eu também tô me recuperando, né? Hoje faz 7 dias que eu peguei dengue. E ela olhou para mim e falou assim, nossa, mas você tá muito bem. Acabei de deixar uma moça em casa, uma senhora, e ela já tinha 15 dias e ela não estava nada bem e você tá ótima, né? Ela fez essa observação. E realmente, graças a Deus, né, que eu fiquei bem rapidinho, né? Louvado seja Deus por isso. Cada organismo reage de uma maneira. Mas eu tô muito feliz de estar aqui com vocês e hoje eu quero falar, gente, continuar aquela nossa série maravilhosa. Quando Deus colocou isso no meu coração, as casas que Jesus visitou, gente, para mim, eu tomei isso com tanta precisão. Sabe por quê? Eu também tenho uma casa, eu também tenho uma família. E quando isso, sabe, Deus colocou isso no meu coração, eu falei, Senhor, vou fazer isso para que as casas, elas sejam abençoadas pela presença de Jesus. Então, meus queridos, assista o vídeo, veja, vai até o final do vídeo, preste atenção, compartilhe, porque o que eu estou trazendo aqui para vocês é querendo, sabe, fazer com que Cristo entre dentro da sua casa. Então valorize essa preciosidade que é Cristo no seio da sua família. O texto de hoje está em Marcos, capítulo 5. E aqui, o personagem que nós vamos falar hoje é Jairo. O texto ele vai dizer que Jairo vai até Jesus. E Jairo, ele era um líder da sinagoga. Ele era um líder religioso muito respeitado, de uma posição muito boa socialmente. Mas Jairo, ele se vê numa situação bem complicada. A casa de Jairo foi acometida por uma enfermidade. Jairo tinha uma menina que estava muito doente. E com certeza ele já tinha buscado todos os recursos necessários para restabelecer a saúde daquela criança. Mas nada estava dando certo. Mas Jairo, ele sabendo que Jesus estava ali nas imediações, ele foi atrás do mestre Jesus. E olha só, quando ele chega até Jesus Cristo, aquela multidão que sempre acompanhava Jesus, e ele, o verso aqui vai dizer que ele implora, que ele insiste com Jesus para que Jesus vá até a sua casa. Isso a gente pode conferir aqui. A partir do verso 22 a gente vê, então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se a seus pés e lhe implorou insistentemente, minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela para que seja curada e que viva.
Aquele homem que já tinha uma posição estabelecida, era um líder religioso, mas agora ele se rende a Jesus Cristo buscando vida, saúde para a sua menina. E aqui o texto ele fala assim claramente que ele pede, ele por favor, ele implorou, ele se prostrou aos pés de Jesus, pedindo que Jesus fosse até a sua casa, e ele falando, porque eu sou quando o Senhor colocar as mãos sobre ela, ela ficará curada. Veja, queridos, veja, minhas amigas, minhas irmãs, que quando Jairo se propõe a se humilhar diante do Senhor, ele teve que quebrar várias barreiras. Ele teve que deixar o orgulho, ele teve que deixar, né, a sua arrogância, ele teve que entender que Jesus era maior do que ele, que era líder da sinagoga. A sinagoga era um lugar onde as pessoas se reuniam para estudar a Bíblia, para aprender da palavra do Senhor, e ele era esse líder religioso da sinagoga. E ele teve então que se desprender do rótulo que ele tinha para que ele pudesse ir até Jesus. Veja que quando observamos aqui esse texto, não tem como eu não pensar no seguinte, que nós como mulheres, quantas vezes nós sabemos que Jesus é a solução para a nossa casa, mas de alguma forma nós endurecemos os nossos corações. Eu olho aqui para Jairo e fico pensando, quantas pessoas, quantas mulheres têm deixado de levar Jesus para sua casa porque pensa assim, o que vão pensar de mim se eu falar de Jesus, se eu fizer como Jairo, abrir mão de tudo e agora me colocar diante de Jesus Cristo? Às vezes você pode pensar assim, eu sou uma pessoa tão bem formada, eu sou uma pessoa tão bem colocada, agora eu vou me rebaixar e ir atrás de Jesus. Jesus é para os ignorantes, Jesus é para quem não tem o que fazer. Eu ouvi até isso quando eu comecei a fazer os vídeos, né? Eu ouvi que isso é para quem não tem o que fazer, né? Então a gente vê que quando você se dispõe a fazer algo no reino de Deus, pessoas vão se levantar contra você. Mas aqui, o que nós podemos observar que Jairo, ele não se deteve diante daquilo que ele era para a sociedade, mas que ele imaginou foi o seguinte: eu conheço alguém que tem mais poder do que eu conheço alguém que pode mudar a condição de saúde da minha filha. E foi atrás de Jesus. E olha que o verso seguinte, o 24, olha só, depois dele implorar, dele pedir por favor, dele insistir com Deus, com Jesus Cristo, olha a resposta, versículo 24. Jesus foi com ele. Muitas de nós, Jesus não tem nos acompanhado, porque nós não estamos buscando a Jesus. Nós não estamos clamando, nós não estamos suplicando, nós não estamos nos prostrando diante de Jesus e falando: Jesus, venha para minha casa. A minha casa está precisando de restauração. O meu relacionamento está precisando dessa solução que é Jesus. Meus filhos estão precisando de Jesus. Há enfermidade na minha casa. Sabe, eu não sei qual é a sua situação, mas eu posso dizer que todos nós, de uma forma ou de outra, nós precisamos de Jesus em nossa casa. A sua casa pode não ter dificuldade nenhuma, talvez não fisicamente, mas toda casa tem necessidades espirituais. As pessoas estão morrendo sem Cristo, as pessoas estão partindo sem Cristo. E Cristo, Ele quer restaurar não só a parte física das nossas vidas, mas Ele quer fazer um conserto também no nosso espírito, na nossa alma, na nossa mente. E aqui eu aprendo coisas extraordinárias com Jairo, que eu quero compartilhar ainda algumas coisinhas com vocês. Então veja que nessa pressa que Jairo estava, o Senhor Jesus
Aqui, sendo encurralado pela multidão, uma mulher toca Jesus. Essa mulher, o texto chama ela da mulher do fluxo de sangue. E Jesus então vê que saiu virtude dele. E eu fico imaginando Jairo, a urgência que Jairo estava, que Jesus fosse até sua casa, porque a sua filha estava muito mal. Jesus para e procura saber quem foi aquela mulher que tocou, né? Pensa, gente, eu fico imaginando a pressa de Jairo. E Jairo, meu Deus, por que Jesus parou? Por que não vai logo? Essa mulher já foi curada, ele mesmo já falou que saiu virtude, saiu cura dele. Por que ele não vai logo? Eu fico imaginando a aflição. Sabe por quê? Porque quando os nossos problemas nos afligem, nós, irmãos, perdemos a paciência. Nós queremos tudo para ontem. E isso nos traz uma inquietação muito grande. E aqui nós estamos falando de vida e de morte, porque a menina estava muito mal. Só que no meio de tudo isso, enquanto Jesus está ali conversando, querendo saber quem foi essa mulher e tal, alguém chega e fala para Jairo: Jairo, você não precisa ter mais pressa, porque a sua filha morreu. E Jairo, naquela aflição, recebe essa notícia: não precisa mais ter pressa, porque a sua filha morreu. E ainda falaram para ele: não precisa mais incomodar o mestre. Que drama que esse homem estava vivendo, esse pai estava vivendo. Mas olha só, Jesus ele entra já com uma ação no emocional daquele homem que estava sofrendo. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, não somente creia. Gente, olha a intensidade de tudo que está acontecendo. Jairo leva aquele golpe da notícia da morte. Mas ao mesmo tempo, Jesus já vendo os pensamentos de Jairo, já vendo o seu sofrimento, a sua dor, o Senhor já cuida de Jairo e fala assim: não tenha medo. Às vezes, meus queridos, minhas amigas, nós ficamos temerosas diante das más notícias. Quando tem uma pessoa doente, você tem medo daquele quadro se agravar. Quando você tem um filho que é envolvido com drogas, você tem medo de uma notícia ruim chegar. Sabe que na empresa que você tá tendo um corte, você tem medo que aquele corte chegue até você. E assim é a vida. Mas aqui, Jesus já sabendo da condição, do emocional daquele homem, o Senhor fala assim: não tenha medo. Quer dizer para você também, não tenha medo das más notícias. Porque o Senhor, mesmo diante das más notícias, ele pode fazer toda a diferença, como ele fez aqui na vida de Jairo. E aqui, quando o Senhor fala isso para ele, creia somente. É a mesma palavra de ordem que o Senhor está dizendo para você. Não importa a situação que você está, creia em Deus. Não deixe que o medo tome conta do seu coração, do seu sentimento, mas creia em Deus. E aquela palavra, ela fez toda uma diferença para o ânimo, a esperança de Jairo. E a segurança que nós precisamos ter é que quando Jesus está conosco, a misericórdia dele estará conosco. A segurança dele será a nossa segurança. Os milagres que o Senhor pode operar serão os milagres que nós vamos receber. A alegria que o Senhor leva é a alegria que Ele quer que nós tenhamos também. A paz do Senhor é a paz que Ele também dará a cada um daqueles que confiam no Senhor. Porque Deus, Ele é cheio de graça e cheio de misericórdia. Quando chegam então na casa de Jairo, que ali a dor já tinha tomado conta já daquele ambiente. Pessoas chorando, pessoas lamentando, porque ali a notícia já tinha sido espalhada de que aquela menina havia morrido. Mas aí, Jesus então, ele se posiciona lá naquela casa. E o versículo seguinte aqui vai dizer assim, ó: e não deixando ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando, lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: por que todo este alvoroço e lamento? E a criança não está morta,
mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que saísse e tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele e entrou onde se encontrava a criança. Veja, quantas vezes nós precisamos estar cercados de pessoas que tenham fé como a fé de Jesus. Amigos verdadeiros, pessoas que se incomodam com a nossa dor, nosso sofrimento. Porque às vezes, até os da nossa casa, às vezes o cônjuge, às vezes os filhos, às vezes os irmãos, eles não compreendem a sua dor. E Senhor Jesus aqui, ele separa um grupo de confiança dele, foi Pedro, Tiago e João, para que pudesse estar com ele naquele momento. E ele chama apenas aqueles mais interessados, que era o pai e a mãe da menina, e juntos eles vão até onde a menina estava deitada. Isso nos mostra como é importante a gente saber quem está conosco em meio aos nossos sofrimentos. São pessoas de confiança, são pessoas que vão também exercer a mesma fé que você está precisando para aquele momento. Aqui Jesus nos ensina isso. Com quem você está se relacionando, com quem você está expondo os seus problemas. E Jesus, quando ele fala, a menina está dormindo, por que esse alvoroço? Às vezes, meus queridos, os nossos problemas faz com que nós façamos tanto alvoroço. E o Senhor chama a atenção. Por que tanto barulho? Por que tanto alvoroço? Se o alvoroço resolvesse problemas, estava fácil para nós, né? Mas aqui o Senhor vai nos mostrar que é convívio de irmãos, de pessoas que têm a mesma fé, de pessoas que têm a mesma convicção, se juntando a Ele, coisas extraordinárias vão acontecer. E Deus aqui chama, então, os seus amigos de oração, seus discípulos, chama o pai e chama a mãe, e juntos ali, Ele dá uma ordem sobre a vida daquela criança. E o texto vai nos dizer, tomou-a pela mão e lhe disse, Talita cumi, que significa, menina, eu te ordeno, levanta-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. E isso os deixou atônitos. A ordem que foi dada da parte de Deus, através de Cristo Jesus, ela foi obedecida. Porque o que deu ordem é o que tinha todo o poder. Eu não poderia fazer isso, você não pode fazer isso. Mas Deus, que Ele é o autor e consumador da vida, Ele tem o poder para dar a ordem que quiser a cada situação das nossas vidas. E aquela ordem ela tem que ser cumprida, porque todo o poder foi dado a Jesus no céu e na terra e debaixo da terra. Então, nada foge do poder de Jesus Cristo. Você está fugindo do poder de Jesus Cristo. Você pode fazer como Jairo fez, suplicar, pedir por favor, implorar, se dobrar diante de Jesus Cristo. E você vai poder ver o milagre de Jesus na sua casa. Mas você, às vezes, não tem tido tempo para meditar na palavra do Senhor. Não tem tido tempo para buscar o Senhor. Jairo, ele largou tudo. A sua posição, ele largou os conceitos das pessoas que estavam criticando ele. Ele abriu mão de tudo. Porque o que ele foi em busca é de algo maior do que ele. E ele foi em busca da presença de Jesus Cristo. E você pode fazer isso também. Se Jairo fez, ele era humano como nós. E ele foi porque ele sabia que Jesus era maior do que ele. E Jesus, ele continua sendo esse Deus extraordinário, o nosso Salvador, que ele tem todo o poder no céu e na terra. E se você buscar ao Senhor como Jairo buscou, você verá coisas extraordinárias acontecendo na sua casa pela ação divina da palavra de Deus. Porque essa palavra, ela tem poder. E na nossa lição de hoje, a casa que Jesus visitou, ele levou vida para quem estava morto. Quero orar com vocês. Pai de amado, muito obrigada, Senhor, porque todo poder pertence a Ti. Pai, nos ensina, Senhor,
assim como Jairo, que se abriu mão de tudo para buscar a Ti, Senhor, por algo maior. Que nós também, Senhor, possamos abrir mão do nosso egoísmo, do nosso orgulho, possamos abrir mão das nossas vaidades, do nosso próprio conhecimento, Senhor. Abrir mão, Senhor Jesus, dos nossos temores. Como o Senhor disse para Jairo, Jairo, não tenha medo. Pai querido, e nós queremos, Senhor, ver a manifestação do Senhor na nossa casa, trazendo vida para aqueles que estão mortos, trazendo, Senhor Jesus, respostas para as dificuldades que cada um de nós temos. Pai querido, obrigada, porque em Ti nós podemos confiar. Abençoe, Senhor, a cada pessoa que está, ó Deus, ouvindo esta palavra, que eles sejam também transformados pelo poder da Tua palavra. Ó Deus querido, e obrigada por mais essa oportunidade. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Já chegamos ao final, mas Deus seja louvado na sua vida. Você pode fazer um comentário, né? Qual foi o milagre que você buscou ao Senhor e Deus respondeu? Queridos, até a próxima semana, se Deus assim nos permitir. Beijinho no coração, ó. Tchau, tchau.